Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem conectando você ao mundo. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. E aí, tudo bem? Bom dia! Estamos começando a primeira edição do Jornal Todo Dia desta segunda-feira. Mais uma semana começando, hein? Hoje, dia 5 de maio. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais informações, tudo que aconteceu no final de semana, nesta madrugada e aquilo que vai rolar também nesta segunda-feira, você fica sabendo a partir de agora aqui no Jornal Todo Dia. E eu conto sempre com a sua participação, hein? É importante demais. Nosso WhatsApp já está na tela para você mandar a sua mensagem. 1934712700 é o nosso WhatsApp. Salve aí no seu contato, né? Nos seus contatos, na sua agenda, para você mandar a demanda. Tem algum problema aí no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, na sua comunidade? Mande para cá. Está começando a semana preocupado com alguma coisa, é vazamento de água talvez, é problema no posto de saúde, coleta de lixo não está legal, enfim, não tem nenhum limite de problema. Qual seja o problema, qual seja a dificuldade, mande para a gente no nosso WhatsApp 34712700. Nossa equipe está pronta para receber a sua demanda, para receber a sua reclamação, o seu pedido e levar adiante. E nós só vamos sossegar quando o seu problema estiver completamente resolvido, tá ok? Manda para a gente 34712700 DDD 19. A gente começa falando sobre segurança aqui no Jornal Todo Dia, uma matéria feita pela repórter Nicole Maia que mostra que o uso de câmeras corporais, sabe aquelas câmeras que ficam acopladas ao uniforme dos policiais, tem ajudado a diminuir o número de letalidade também em ações da polícia. Vamos aos detalhes com a repórter Nicole Maia. Em 2024, houve 211 mortes em ações policiais, considerando 10 batalhões da Polícia Militar Paulista. Apenas 5 deles possuem câmeras corporais, incluindo o primeiro em número de letalidade policial, responsável pelas rondas ostensivas Tobias Aguiar à Rota. Trazendo o olhar para a nossa região, o 47º Batalhão da Polícia Militar de Campinas ficou em 4º lugar no ranking de letalidade e não conta com equipamento, segundo o levantamento do Fórum de Segurança Pública, que utiliza os dados do Ministério Público. As câmeras fazem parte do programa Olho Vivo, lançado em 2020 com 500 unidades. No fim de 2022, 62 dos 135 batalhões da Polícia Militar já estavam integrados no projeto.
Entre eles estão os batalhões do interior e da capital, como o CPI 1 em São José do Rio Preto, CPI 2 em Campinas, o CPI 6 em Santos e o CPI 9 em Piracicaba. O pesquisador do Grupo de Antropologia do Policiamento e da Segurança da Unicamp, Gabriel Vituri, analisa os impactos do uso desses dispositivos. E o uso da câmera, ela produziu um impacto imediato na forma como a polícia estava se comportando na rua durante as suas operações, né? Então, agora, já passados alguns anos, né, desde que essa política começou de fato a funcionar, a gente começa a perceber que só o uso das câmeras não vai resolver o problema da letalidade policial por si só. As mortes em ações policiais caíram 62,7% em São Paulo, mas de forma desigual. Em batalhões com as câmeras corporais, a queda foi de 76,2%. Nas unidades sem o equipamento, a redução caiu pela metade, 33,3%. Cristina Neme, do Instituto Sou da Paz, vê duas fases do programa. Uma de queda de letalidade com o uso das câmeras e outra mais recente com as flexibilizações do governo e o aumento das mortes. Houve uma queda importante da mortalidade de adolescentes e jovens no primeiro momento. Lembrando, qual é o perfil que é mais vitimado nos confrontos policiais, né? São os homens, meninos e pessoas negras. Então, é preciso atentar também que quando a gente tem essa redução, a gente tem um impacto, né, na redução da violência que atinge essa população que é a mais vitimada por violência em geral no país. Você já se perguntou como as câmeras corporais funcionam? Procuramos o 48º Batalhão da Polícia Militar do Interior, na região de Sumaré, que em 2021 recebeu as câmeras operacionais portáteis. Em nota, o batalhão comenta que o equipamento acoplado aos uniformes realiza a gravação automática e ininterrupta de todas as atividades desempenhadas pelo policial militar durante o turno de serviço. Entre as ações registradas estão abordagens, fiscalizações, buscas pessoais, vistorias perimetrais, atendimentos a acidentes, entre outras interações com o público, independentemente de qualquer acionamento manual por parte do policial. Ou seja, até 2024, as câmeras corporais gravavam de forma ininterrupta. A diferença estava no tipo de registro, vídeos de rotina feitos automaticamente e gravações acionadas pelos policiais que incluíam os 90 segundos anteriores ao acionamento. Agora, por exemplo, a gente está num momento em que estão sendo testados outros tipos de câmeras. Então, por exemplo, quando se iniciou o processo da gravação pelas câmeras, era consenso de que a gente precisava de uma gravação sem interrupção, né? Ou seja, não caberia ao policial dizer se aquilo deveria ser gravado ou não. Agora já foi licitado a câmeras que isso já começa a ser um pouco flexibilizado, ou seja, a rigidez do controle sobre a forma como o policial está agindo, ela começa a ficar um pouco mais confusa. Em setembro de 2024, o governo paulista fechou o contrato com a empresa Motorola para a compra de mais de 12 mil câmeras corporais para a Polícia Militar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 10.125 unidades delas já estão previstas com investimento de 96 milhões por ano. Daniel Duarte, do Núcleo de Estudos de Violência da USP, comenta que as novas câmeras podem flexibilizar o programa. Fora do Brasil, a gente percebe que grande parte das polícias, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, tem dificuldade de fazer com que o policial cumpra esse procedimento. São Paulo conseguiu superar esse desafio criando um modo de gravação ininterrupta, que fazia com que o policial saísse da unidade já com a câmera gravando, e quando fosse fazer uma abordagem, responder um despacho, ele apertava um botão e gerava uma gravação com áudio e com vídeo de melhor qualidade. É justamente esse conjunto de procedimentos que foi responsável pelo sucesso do programa. E é justamente isso que o governo do estado quer mudar. Em 2023, os contratos com as câmeras corporais somaram 96,3 milhões. Só 0,7% dos gastos da Polícia Militar e 0,47% do orçamento total de todas as forças policiais do estado, segundo a plataforma Justa. Ainda assim, o governo paulista cortou 37,3 milhões do programa.
A previsão inicial era de 152 milhões para os sistemas de monitoramento em tempo real. Segundo o pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Carvalho, o enfraquecimento da política das câmeras começou a partir de 2023. Então a gente tem naturalmente uma mudança de mensagem que é passada pelo topo, né, pelos gestores, que é entendida pela tropa que está na rua, pela equipe, né? Então, essa mensagem ela é muito importante. E ela é muito estratégica no sentido de fazer uma política pública ser exitosa ou não. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as novas câmeras adquiridas, abre aspas, além de oferecer maior autonomia de bateria e qualidade superior de som e imagem, os novos equipamentos trazem mais funcionalidades. Atualmente, as novas câmeras estão em fase de testes de campo. Após essa etapa, elas começarão a ser distribuídas para as unidades segundo critérios técnicos. Fecha aspas. Nesse primeiro momento, com as gravações ininterruptas, nós tivemos um resultado bastante positivo, que não se repetiu no segundo momento, quando o programa foi flexibilizado, vamos dizer assim. Então, é uma opção, né? Que não é simplesmente técnica, é também política. Então, a gente tem que usar os mecanismos mais avançados para garantir os efeitos mais positivos que aquela política pública pode oferecer. Então, nós defendemos que a tecnologia seja a mais completa nesse caso específico, né, das câmeras. Nesse cenário surge o questionamento: as câmeras prejudicam os policiais? O pesquisador do Núcleo de Violência da USP opina sobre o tema. Isso se reflete nos números. A gente viu nos primeiros anos do programa Olho Vivo, que é o programa de câmeras corporais do estado de São Paulo, uma redução bastante significativa nos índices de uso da força. Mas também viu melhoria na qualidade dos relatórios produzidos pelos policiais, melhoria nas prisões em flagrante, na qualidade das prisões em flagrante, o foco em crimes específicos e uma maior segurança para os policiais. Então, essas são as evidências, de uma forma geral, sobre as câmeras corporais. Segundo o 48º Batalhão da Polícia Militar, as câmeras em vigor na unidade também beneficiam os policiais. Os registros contribuem significativamente para a garantia dos direitos e para a proteção da atuação dos policiais militares, promovendo maior transparência e legitimidade às ações institucionais. A eficácia da utilização das câmeras é 100%, uma vez que o uso do equipamento, quando disponível e em plenas condições de funcionamento, é obrigatório a todo o efetivo. Para o Núcleo de Estudos da Violência da USP, as câmeras ajudam no cotidiano da vida do policial. As câmeras podem ajudar no serviço do policial, trazendo mais transparência para a atividade cotidiana dele, e aí isso pode ajudar tanto na produção, por exemplo, de evidências sobre prisão em flagrante, que sustentem a decisão do policial e mantenham, por exemplo, a pessoa presa, mas também pode ajudar a controlar o uso ilegal da força, que é um problema crescente no estado de São Paulo. O que as evidências indicam que quando o policial carrega uma câmera corporal que está gravando, e isso é informado para a pessoa com quem ele interage, a pessoa abordada, costuma haver um mecanismo de dissuasão. Então, tanto o policial quanto a pessoa abordada atuam com mais civilidade, digamos assim. Essa interação é pacificada e a pessoa passa a interagir com o policial de forma mais respeitosa. Então, temos menos casos de agressão, tanto física quanto verbal. Para o Instituto Sou da Paz, o uso das câmeras representa um passo importante para a profissionalização da polícia. Então, em primeiro lugar, ela é um meio de profissionalização e de proteção do policial. E também de dar mais transparência para as ações da polícia. Lembrando que isso é um elemento fundamental para o bom funcionamento de qualquer polícia em qualquer sociedade que se pretenda democrática, né? Porque o uso da força não é uma coisa banal, né? Não é todo mundo que pode sair empregando a força. A polícia, ela representa, né, ela tem um mandato para poder usar a força em defesa da sociedade. O Coronel Sabino, comandante do Comando de Posicionamento do Interior 9, o CPI 9, responsável pela Polícia Militar da nossa região, comenta sobre as câmeras.
Em relação às câmeras corporais, elas são uma política do nosso comando, uma política de governo. Hoje nem todas as regiões são contempladas com ela, e eu acredito que, se for interesse do Estado, eles vão prover, né, as câmeras para toda a Polícia Militar. Ele reforça como funciona a designação das câmeras nos batalhões. Quem decide aonde vão ser utilizadas as câmeras, e a gente tem locais com indicador criminal altíssimo, né, principalmente a capital do Estado, então elas são priorizadas nesses locais, mas quem decide é a Secretaria e o Governo do Estado. Apesar de oferecerem uma nova perspectiva sobre a ação policial, as câmeras corporais, por si só, não garantem total transparência. As câmeras, elas apresentam uma perspectiva específica sobre o fato. Elas estão acopladas ao policial, elas apresentam uma perspectiva que é do policial, e há uma série de fatores técnicos e sociais que influenciam nisso. Então, por exemplo, a amplitude da imagem que é filmada, a velocidade com que essa imagem é filmada, a qualidade do vídeo que é captado, do áudio que é captado. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao analisar esses vídeos. O pesquisador do Grupo de Antropologia do Policiamento afirma que há diversos relatos do mau uso das câmeras. Mesmo com as câmeras gravando de forma ininterrupta, a gente já tem vários relatos, registros e casos que vieram à tona de formas como os policiais conseguiram burlar o monitoramento, mesmo ele sendo feito de forma ininterrupta, né? Então, casos de policiais que tamparam a câmera, ou que se posicionaram com os colegas para que um colega não acabasse não filmando o outro, né, pela sua câmera. Então já existem muitas formas de subverter a gravação ininterrupta. Então, se a gente ainda acrescenta essa camada, né, que a gente pode chamar aí de um poder discricionário do policial escolher ou não gravar, a gente vai deixar essa política ainda mais frágil, né? Em 2021, um caso de São José dos Campos expôs fragilidades no uso das câmeras. Segundo a Folha de São Paulo, policiais foram investigados, pois teriam tentado interferir nas gravações para evitar provas contra eles. O caso ganhou destaque nacional e revelou a tentativa de encobrir o homicídio de um homem desarmado. Os envolvidos responderam por homicídio doloso, fraude processual, prevaricação e falsidade ideológica. As diferentes imagens levam a diferentes interpretações sobre o fato. Então é isso que a gente tem que ter cuidado. A imagem não é uma realidade, não é uma verdade sobre aquela interação, ele é só mais uma evidência sobre aquela interação. Um dos principais argumentos contrário às câmeras corporais é o chamado despoliciamento. A ideia é que os policiais agiriam com mais cautela ou até deixariam de agir por estarem sendo filmados. Existem também muitos estudos buscando analisar esse fato, que é chamado às vezes de despoliciamento. Então, o policial com medo, por exemplo, da supervisão que é feita dentro da sua unidade, ele, ao invés de atuar com proatividade, ele seria mais retraído. Existem algumas análises especificamente sobre o caso de São Paulo que mostram que esse efeito não acontece. Então, você não tem, por exemplo, redução do número de abordagens, redução do número de prisões em flagrante, reduções do número de boletim de ocorrência registrado pelos policiais. Você não tem, portanto, uma atividade menor. E fora do Brasil, a gente tem indícios que são contraditórios, mas depende muito da forma como a câmera corporal é utilizada. Então, dependendo do protocolo de acionamento, dependendo de quem pode fazer a supervisão, muda um pouco esses efeitos. A privacidade do policial também é colocada em jogo? O advogado criminalista Rafael de Luca afirma que é uma questão que precisa ser contextualizada. Só que aqui a gente tem que entender que a partir do momento que o policial coloca a farda, ele está atuando na função de policial. Então, a situação de ir no banheiro, por exemplo, é a situação mais extrema. Mas, no modo geral, naquelas horas em que o policial está em atividade, ele representa a instituição Polícia Militar. Então, não é a privacidade dele que está em jogo, mas a atuação funcional dele. Porque a câmera não vai gravar no momento que ele entra na casa dele e, enfim, que ele vai ter ali a vida pessoal dele propriamente dita. Ele comenta também sobre a construção para um processo legal. Todos os pontos que a gente pode explorar a eficácia das câmeras corporais na implementação de direitos fundamentais e garantias constitucionais no Brasil. Pensando aqui no direito à prova, na garantia do contraditório, no direito à vida, quando a gente fala de letalidade policial. Enfim, a gente tem aqui uma constituição de um processo penal mais justo a partir do momento que a abordagem ela tem algum mecanismo de controle que não somente o próprio policial. Nicole Maia para a TV Todo Dia.
Claro que é um assunto extremamente polêmico, né? Muitos defendem, outros são contrários, mas é uma situação que deve ser repensada ou pensada, refletida de maneira mais efetiva aí para que tenhamos os policiais com segurança para o seu trabalho, né? Com a garantia legal de que poderá fazer o trabalho de maneira atendendo aos regimentos legais, mas também tendo a segurança de não ser aí talvez ter a sua segurança apequenada, né? De alguma forma está com a segurança mais fragilizada com relação aos bandidos e aos criminosos cujos crimes estão sendo combatidos, mas que é um assunto ainda polêmico, muito polêmico A gente fala agora sobre um acidente de trânsito que aconteceu aqui na região. Infelizmente, uma jovem grávida morreu. Quem traz os detalhes é o nosso editor multicanal, Airan Prada. Letícia Pires Souza Menezes, de 26 anos e grávida de 5 meses, morreu em grave acidente na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, em Campinas, na madrugada de sábado. O fato foi registrado por volta da 00:30. A Polícia Militar Rodoviária e equipes de resgate e perícia estiveram no local para atender a ocorrência. Informações oficiais apontam que um caminhão-tanque tombou na pista e foi atingido por 2 veículos que trafegavam pelo local. 3 pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas aos hospitais Mário Gatti, da PUC Campinas e da Unicamp. O resgate foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros. O motorista do caminhão não se feriu. Outras 4 vítimas sofreram escoriações e foram levadas ao Hospital Ouro Verde por equipes da concessionária Rodovias do Tietê. O local foi periciado por técnicos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Segundo a Polícia Rodoviária, todos os condutores envolvidos estavam habilitados e nenhum apresentava sinais de embriaguez. Airan Prada, para a TV Todo Dia. Muito triste, né? Muito triste, uma ocorrência realmente trágica. Nossa solidariedade aí à família desta jovem, desta mulher que morreu nesse acidente de trânsito. Vamos a Limeira, porque Limeira está lançando a campanha Maio Amarelo, mais um mês importante de conscientização. Quem traz os detalhes é o nosso correspondente Igor Sedano. A Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, realiza neste mês de maio a campanha Maio Amarelo, um movimento internacional voltado à conscientização sobre a segurança no trânsito. Com o tema Mobilidade Urbana, Responsabilidade Humana, a iniciativa busca sensibilizar a população sobre atitudes responsáveis no trânsito para a preservação de vidas. Ao longo do mês serão promovidas atividades educativas e preventivas, com destaque para ações em vias públicas, escolas e espaços de grande circulação de veículos. Também haverá divulgação de vídeos nos canais oficiais da Prefeitura e distribuição de panfletos com orientações para pedestres, motociclistas e motoristas. Neste ano, a programação do Maio Amarelo também destaca a aplicação da Lei Municipal 6.268, de autoria do vereador Newton Santos, que institui a campanha Pé na Faixa, um incentivo à travessia segura de pedestres e ao respeito à faixa de segurança por motoristas. Segundo dados do InfoSiga, o Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito, 57 pessoas perderam a vida no trânsito em Limeira no ano passado, a maioria delas sendo motociclistas. No portal tododia.com.br você confere todas as datas e horários de cada uma dessas ações. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Obrigado, Isabela Braz. Eu disse Igor Sedano, mas o Igor fez a produção da matéria, né? Quem trouxe a reportagem foi a nossa repórter Isabela Braz, trazendo informações de Limeira. Vamos ao intervalo, hein? Já voltamos com muito mais aqui no Jornal Todo Dia, primeira edição. Até já! TV Todo Dia, 35 anos conectada com você.
Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM, Faculdade de Americana há 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora, faculdade é Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus, tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Estamos de volta com a primeira edição do Jornal Todo Dia. E aí, já está tomando o cafezinho da manhã? Aquele café preto, delicioso, né? Nada como começar o dia com um café, né? Traz um ânimo, nos revigora. Por falar em café, quero mandar um abraço para o Anderson, meu amigo, irmão. Tá lá, acho que ele mora no Jardim da Balsa, né? Balsa, Mário Covas, aquela região ali, né, Anderson? Um abraço, obrigado pelo carinho. Tá sempre ligado, trabalhou a noite toda, tá chegando em casa, tá ligado aqui na TV Todo Dia. E ontem ele descobriu que a empresa que ele trabalha, né, produz, inclusive, produtos que vão para Guiné-Bissau, na África. Tá importante demais o meu amigo Anderson, obrigado pelo carinho da audiência. A gente fala agora sobre uma ação da polícia, olha só, hein? Um homem foi preso, foi detido por dirigir um carro furtado e estava com a CNH vencida. Ou seja, o policial podia escolher aí por qual crime iria penalizar o sujeito. Isso aconteceu em Americana, como explica a repórter Nicole Maia. Um homem foi surpreendido por uma equipe da Guarda Municipal de Americana enquanto dirigia na contramão pela Avenida Bandeirantes, uma das vias mais movimentadas da cidade, na madrugada do último sábado, dia 3, por volta da meia-noite. A atitude suspeita chamou a atenção dos agentes que realizaram a abordagem. Durante a revista, os guardas descobriram que o motorista não possuía carteira de habilitação. A situação se agravou quando foi constatado que o carro que ele estava havia sido furtado. A equipe da guarda iniciou buscas na região do Jardim dos Lírios e conseguiu localizar o proprietário do veículo, que confirmou que o automóvel havia sido furtado, reforçando suspeitas sobre o condutor. Apesar disso, nada de ilegal foi encontrado com o homem ou dentro do carro durante a revista. O suspeito foi preso em flagrante, enquanto o carro foi devolvido ao proprietário. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Obrigado, Nicole Maia. É uma ocorrência inusitada, né, rapaz? O rapaz estava sem a CNH, ainda com o veículo furtado. A ação aconteceu aqui em Americana. Vamos falar sobre mobilidade urbana, porque, olha, trânsito, né? Tem um grupo que está estudando a viabilidade e a possibilidade de concessão da rodovia que liga Limeira a Iracemápolis. Concessão semelhante a pedágio, né? Quem explica pra gente é o repórter Felipe Gomes. A Prefeitura de Limeira instituiu oficialmente, por meio de um decreto publicado no Diário Oficial do município no dia 10 de abril, um grupo de trabalho com a missão de estudar a viabilidade da duplicação da rodovia Dr. Cássio de Freitas Levi, no trecho que conecta o município a Cordeirópolis. Além do âmbito estrutural, o grupo também será responsável por avaliar o futuro do pedágio instalado no local, além da possibilidade de conceder a gestão do pedágio a uma iniciativa privada. É fazer um estudo técnico de viabilidade para duplicar quais são os mecanismos, o que pode ser feito para a melhoria do fluxo de trânsito na estrada Dr. Cássio de Freitas Levi, que é a Limeira Cordeirópolis. Também um estudo para utilização adequada do pedágio, ou seja, se pode ser uma concessão, uma PPP, uma cessão de uso, ou se o ideal é a prefeitura continuar administrando. São várias hipóteses que vão ser analisadas nesse mecanismo, nesse grupo de trabalho. Ele vai ser multidisciplinar, né? Ele vai ser composto pela Secretaria de Obras,
Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Assuntos Jurídicos, acho que é a Secretaria de Administração, eu acredito que tem mais uma ou duas secretarias. Dentro desse estudo, a gente vai ver todas as possibilidades. Inclusive, vamos estar também ouvindo, né, a Prefeitura de Cordeirópolis, os usuários, enfim. O que é necessário? Qual que é o melhor hoje para a rodovia? Então, a função desse grupo de estudo é chegar num ponto de consenso dizendo a melhor utilização da rodovia é essa, assim, assado, com condições técnicas, financeiras, para que seja implantado. Não adianta a gente falar que o ideal é criar lá 12 faixas de rodagem, enfim, coisa que vai ficar inviável de forma financeira. Tanto técnica, financeira, adequação, tudo isso tem que ser analisado e vai ser trabalhado pelo grupo de estudo. O estudo também contempla a modernização do sistema de pedágio. A Prefeitura já iniciou a implantação da cobrança eletrônica conforme determina uma lei aprovada na Câmara Municipal de Limeira. A intenção é aumentar a eficiência da arrecadação, reduzir a evasão e garantir que os recursos sejam aplicados de forma mais transparente e estratégica. Atualmente, o pedágio arrecada entre 300 a 400 mil reais por mês, valor utilizado para a manutenção da via, como limpeza, sinalização, tapa-buracos e pequenas obras. No entanto, o secretário afirma ainda que esse não é o suficiente para uma duplicação completa. O pedágio, nós, a Secretaria de Mobilidade, já estamos fazendo alguns estudos, já estamos implantando, na verdade, algumas melhorias nele. Por exemplo, sistema de internet que funcione de forma adequada, para que se possa fazer também todo o trabalho de cobrança pelos mecanismos eletrônicos que existem hoje. Isso já está sendo implantado, em breve, muito breve, aí a gente acredita que já vai estar sendo efetivado esse tipo de cobrança, que é, inclusive, uma lei, né, da Câmara de Limeira, da vereadora Maraísa, para implantar esse mecanismo. O prefeito nos passou a competência de viabilizar todos esses mecanismos. Por quê? Para melhorar não só o fluxo, mas também para que se evite evasão, enfim, e dê as condições de arrecadação para se utilizar as verbas nos pontos adequados da rodovia. Ele tem uma variação mensal em torno de 300 a 400 mil reais de arrecadação, isso faz parte do portal da transparência, esse valor, na verdade, a gente sabe que ele é muito abaixo do que se necessita para uma duplicação, por isso da criação desse grupo de estudo. Porém, numa duplicação, a gente tem que calcular áreas de desapropriação, onde vai ser construída a nova pista, todo um sistema de infraestrutura, como galerias e águas pluviais, cabeamento, por exemplo, de internet, elétrica, algum sistema de hidráulica, algum sistema de condução para os loteamentos do entorno, o dimensionamento do pavimento. Então, é uma obra que eu posso te dar um valor aproximado por quilômetro, mas é muito aproximado. O ideal seria que a gente fizesse todos os estudos. Por exemplo, eu tenho um trecho da Limeira Cordeirópolis que ela tem um afloramento de rocha. Então, eu tenho que fazer uma demolição dessa rocha de forma técnica, usando talvez explosivo ou algum tipo de equipamento de demolição, que é um custo elevadíssimo. E a gente, hoje, eu não consigo te precisar o valor desse custo. Mas eu imagino que se gaste mais de 50 milhões com uma duplicação adequada. Questionado sobre a participação da população nesse processo, Celso afirma ainda que, embora essa primeira fase seja técnica e interna, audiências públicas e consultas populares deverão ocorrer nas etapas seguintes. Segundo o secretário, o grupo também ouvirá a Prefeitura de Cordeirópolis, usuários frequentes da rodovia e representantes da sociedade civil. A expectativa é que, ao final do processo, seja apresentado um modelo de gestão que seja viável do ponto de vista técnico, econômico e jurídico e que atenda às necessidades crescentes de mobilidade na região. Bom, nessa primeira etapa, é um grupo de estudo para se propor viabilidades. É claro que em qualquer duplicação, qualquer impacto de vizinhança, tudo isso depende da participação de uma audiência pública, ou de ouvir de forma adequada a parte pública. Esse mecanismo todo, ele vai ser, após a verificação desse estudo, de que forma ele vai ser implantado na rodovia. Não adianta a gente chegar e falar, olha, não, nós vamos duplicar. Não, às vezes a duplicação só é inviável. Como eu te disse, nós temos, por exemplo, uma ponte na Limeira Cordeirópolis, bem na divisa dos municípios,
que nós temos uma rampa excessiva. Então, esses estudos são depois estudos técnicos para poder viabilizar que tipo de mecanismo a gente tem que utilizar para melhorar o fluxo e também dar segurança e garantia, que é o que mais a gente precisa, né? É dar garantia de um trânsito seguro na região. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Importante demais que os estudos sejam viabilizados da maneira correta, né? Até porque vai impactar aí no bolso do cidadão. Então, lógico que a gente sempre fala da necessidade de investimentos, e às vezes o investimento é necessário, ele é possível, aliás, somente com um aporte da iniciativa privada. Mas tem que ser um estudo bem completo para avaliar o impacto também para a vida do cidadão motorista que trafega por essas rodovias diariamente. A gente fala agora sobre uma exposição de carros que teve em Americana no final de semana. Aliás, muito bacana, hein? Carros bonitos lá, o pessoal gostou. Quem esteve lá e conta como aconteceu tudo isso foi o nosso repórter Diego Rodrigues. O Americana Expo Cars, evento dedicado aos carros esportivos e de colecionadores, foi realizado na FIDAM, em Americana. Cerca de 500 carros, nacionais e importados, antigos e também os chamados novos clássicos, desfilaram pela área interna e externa do recinto da FIDAM, para deleite de apaixonados e apaixonadas pelo automobilismo de todas as idades. A gente está em Americana, mas eu sou de Ivinhema, Mato Grosso do Sul. A gente veio prestigiar o evento, a gente está pela região, trouxe os garotos que adoram, né, cara, completamente espetacular. O evento está de parabéns mesmo aos organizadores. A gente agradece a oportunidade de estar vendo máquinas aqui que só em sonho na televisão, né? E hoje a gente pode ver pessoalmente, principalmente os meninos aqui, tá? A gente agradece muito mesmo, a Cidade Americana está de parabéns, o organizador do evento está de parabéns. Algum carro especial que você viu e gostou aí? Cara, o Corvette, lá no canto lá, é maravilhoso, é extraordinário, é uma coisa de outro mundo. A gente não fazia nem noção do que era aquilo lá dentro, tá? Então hoje a gente tem uma base. Cara, superou as expectativas, assim, tem bastante pessoas, né? E os modelos de carro que eu não imaginei encontrar por aqui, muito legal. Alguma máquina especial te chamou a atenção aí? Qual foi os destaques? Ah, cara, os destaques aqui são as Ferraris, também são muito lindas, né? Eu tô achando bem legal. As Ferraris e os Corvettes, tá muito legal aqui. E é muito carro bonito. O evento tá muito legal, cara. Show de bola, parabéns. Algum carro especial que você gostou aí? Algum destaque? O Corvette. O Corvette da entrada ali tá muito linda. E esse evento, cara, tá espetacular. Cada carro da hora, com um som tão precioso que dá vontade de chorar. Algum carro especial te chamou a atenção aí, que você gostou mais? Ah, com certeza foi a Lamborghini. A entrada para o evento foi 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Americana. Além da exibição de veículos de alto desempenho, os visitantes tiveram a oportunidade de explorar estandes do segmento automotivo e participar de diversas atrações. A estrutura do evento contou ainda com praça de alimentação, food trucks, área infantil, segurança e shows musicais. O presidente da FIDAM, Leandro Zanini, comenta sobre o evento. É um evento regional. Na verdade, os fãs de carro, né, de exposição, eles não se importam em dirigir muitos quilômetros para ir num evento, né, porque essa é a vontade, né, andar com o carro, expor o carro. Então isso é muito legal. Eu sou fã de BMW, né? Então aqui todos os que eu vi aqui eu achei muito bonito, mas principalmente uma M4 CS, é um carro bastante exclusivo, praticamente um carro de competição, né? Feito para andar na rua. Tem uma versão preta aqui muito bonita. Cauê de Souza Prado, lá de São João da Boa Vista. Silas Parra Prado, lá de São João também. João Marcos Prado de Lima, lá de São João da Boa Vista também. Sofia, lá de São João da Boa Vista também. E aí, o que você está achando do evento, cara? Quais máquinas que você viu que você mais gostou? Fala um pouco pra gente. O evento tá muito legal, o que eu mais gostei foi a Lamborghini, a Ferrari foi o que eu mais gostei. Lá fora também tem uns carrinhos da hora lá, né, tudo bonitinho, mas a Lamborghini ali parou também. Assim. Nós tá tudo louco aqui na entrada pra chegada do Aventador, né? É o icônico que nós tá esperando, mas os carros que estão aqui, a cada projeto, um mais da hora que o outro. Os caras sabem montar uns carros muito legal, viu? Tá gostoso o evento. Eu gostei bastante da Ferrari e dos Mustang. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Bacana, hein? Cada carro lindo lá nessa exposição que aconteceu em Americana. Agora vem cá, você tem na sua casa aí alguma criança, criançadinha, né? Adolescente, pré-adolescente,
que são conectados, gostam de ficar na telinha o tempo todo se deixar? Eu tenho, em casa são 2, que é difícil às vezes convencê-los a sair de frente das telas, né? Mas um evento traz exatamente essa preocupação, essa temática, apresentar novidades, variedades para tentar tirar os pequenos de frente das telas. Conta pra gente, Nicole Maia. Que vivemos na era da tecnologia, todo mundo já sabe, e com as crianças não é diferente. Segundo a pesquisa TikKids Online Brasil, de 2023, o YouTube é a plataforma mais usada por crianças de 9 a 12 anos, liderando o consumo digital nessas faixas etárias. Para os pequenos, de 9 a 10 anos, 70% acessam o YouTube com alta frequência, enquanto entre os de 11 a 12 anos, o número sobe para 71%. Em ambos os grupos, o WhatsApp permanece com o segundo lugar, com 52% de uso frequente. O que muda é a posição do TikTok e do Instagram. Entre crianças de 9 e 10 anos, o TikTok apresenta com 34%, que supera o Instagram com 23%. Já entre os de 11 a 12 anos, o uso das duas redes praticamente empata, 42% para o Instagram e 41% para o TikTok. Nesse cenário, a brincadeira muitas vezes é deixada de lado. É o que comenta Nicolas Volpe, proprietário da Fala Miau. Então mexe com o raciocínio lógico das crianças também, né? E também tem toda a questão do interpretação de texto. Então não só a questão do, tô aqui jogando e brincando, mas ele também está aprendendo e também raciocinando e forçando isso também, né? Aconteceu no último final de semana um evento Encontro de Pokémon no Tivoli Shopping. É uma oportunidade para as crianças fugirem um pouco das telinhas e aproveitarem a presença uma das outras. Eu tenho mais Funkos também, eu tenho vários bonequinhos, mas principal são as cartinhas, eu acho. E como que é participar desse evento? Quantas cartinhas você tem? Eu acho que eu tenho umas 180 por aí. E geralmente você só coleciona ou você joga também? Eu só coleciono. Gosto muito. Comprou umas cartinhas? Sim. Vai brincar bastante? Muito. E você tá ganhando, tá perdendo? No caso eu tô ganhando. E você tá gostando? Tô. Tem as cartas mais raras eu não trouxe, mas eu trouxe algumas também. Tem só minhas cartinhas aqui, basicamente. O que você faz para trocar as cartinhas, é isso? Não, aqui a gente tá lutando. Você ainda não sabe jogar? Não, mas eu quero aprender. Eu tô empolgada para tentar começar. Para os pais, o evento significa apoiar os filhos nas brincadeiras sem telas. Ótimo, eu acho super interativo, eles aprendem valores, aprendem se a troca é importante, se é interessante para eles ou não, essa parte que eles vão ter na vida adulta, do que é vantajoso, o que não é para eles, é muito legal essa troca e a gente supervisionando, né? Longe das telinhas, as cartas podem ser uma opção para as crianças saírem um pouco das redes sociais. Eu estou aqui aprendendo a jogar e como minhas cartas não estão muito boas, eu vou usar o lupo para tentar continuar o jogo comprando mais 3 cartas. Tem oficina para ensinar o pessoal a jogar, né? Então a gente ensina, tem todos os baralhos aqui para eles estarem aprendendo a jogar. Conta com 6 atividades, que são brincadeiras todas gratuitas, né? E essas brincadeiras, conforme eles vão brincando, eles vão ganhando cartinhas para eles. O espaço fica todo dedicado para eles estar trocando as cartinhas que eles trazem deles mesmos. A maioria dos jogos hoje são virtuais, né? Então a interação que tem com as pessoas é interessante porque assim, eu, por exemplo, eu não jogava antes, então era só virtual. E agora, com os jogos, eu jogo competitivamente em vários torneios, eu converso com tantas pessoas que é muito mais fácil eu interagir com as pessoas. Eu jogo Magic desde criança, né? E agora que ele está entrando nesse mundo, aproveitei para trazer ele. A gente lembra um pouquinho da infância, né? Da época que a gente jogava Pokémon, assistia na televisão. Bem legal. Nossa proposta com o evento é ensinar a galera um pouco mais sobre o jogo. Então a gente ensina a galera a começar a jogar, crianças principalmente, mas a gente ganha muito com os pais também, né? Porque às vezes o pai começa a aprender com o filho e, nossa, ama muito o jogo e quer jogar. Os jogos de Pokémon ajudam no raciocínio lógico, leitura e no aprendizado de estratégias. Também estimula a memória, a atenção e até noções básicas de matemática. Jogar com os amigos desenvolve habilidades sociais e o respeito às regras. As histórias dos jogos também promovem valores como amizade e empatia. Nicole Maia para a TV Todo Dia.
Que legal, né? Deu até uma nostalgia agora ver essas brincadeiras aí, longe das telinhas, né? Eu sou muito mais jovem que o Josué, mas eu tenho certeza que o Josué também brincava com as cartinhas, com as bolinhas de gude, né? Em uma época que não tinha celular, a gente tinha pouco acesso a videogame, por exemplo, então a gente se divertia bastante ali com esses jogos interativos, onde tinha que usar bastante o cérebro, né? A inteligência era muito bacana e são bons eventos como esses para trazer à tona, né? Trazer novamente aí à tona esses jogos importantíssimos demais para a nossa criançada. Parabéns aos organizadores pela iniciativa. Intervalo, hein? Já voltamos com mais informações aqui no Jornal Todo Dia. Até já. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Você que procura por estilo, conforto, variedades e muito mais? Então, a Rovani Modas é o lugar ideal para você. Tem tudo aqui para elas e para eles para todas as ocasiões. Uma infinidade em acessórios, bolsas, cintos, calçados femininos e masculinos. Com 2 unidades na cidade de Americana. Rovani Modas, tudo que você precisa para se vestir bem, com qualidade e com preços que cabem no seu bolso. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia. Conheça agora o projeto Raízes e Lutas, um projeto de capoeira muito bacana. Quem nos apresenta é o repórter Diego Rodrigues. O palco do Teatro Municipal Lulu Benincassi, em Americana, sediou o Manifesto Cultural Capoeira, 20 anos do projeto social Raízes e Lutas. O evento comemorou os 20 anos de atividade do projeto cultural realizado pela Prefeitura e pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura e selecionado através da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura, o CONCULT, e produção do Instituto Cultural de Capoeira Raízes e Lutas. O Raízes e Lutas é um projeto que trabalha a luta e a raiz da luta capoeira, né? Tem a questão histórica, tem a questão cultural, tem a questão da música na capoeira, tem a questão da luta. E ele bate, o Nanico, né, que é o nosso mestre, e o mestre Marcinho, eles batem muito na tecla de que é uma luta e não é uma dança, né? Então é muito interessante esse ponto de ver a capoeira como luta e como cultura. E quem pode participar do projeto? Qualquer pessoa, qualquer idade, todo mundo aí tá muito bem-vindo para entrar aí no nosso centro de treinamento e ser feliz aí, conhecer nossa arte. A capoeira, manifestação cultural afro-brasileira, envolve elementos de dança, arte marcial, música, jogo e religiosidade. Sua origem remonta aos negros escravizados que usaram a prática como forma de resistência à opressão dos senhores e de preservação de suas identidades culturais. A roda, os instrumentos musicais, o canto e os movimentos corporais compõem a performance na capoeira. A programação contou com o Seminário dos Mestres King, do Rio de Janeiro, Marcinho, de Americana, Maia, de Sumaré, e a convidada especial, a mestra Asa Branca, do Rio de Janeiro. A capoeira, em primeiro lugar, ela é tudo. A capoeira, em primeiro lugar, ela é luta. Muita gente vê como dança, ela é cultura, ela é cultural. Ela é dança, é arte, é cultura, porque ela tem canto, tem toque, tem a hora de lutar, vai lutar, ela é a hora de... Ela tem aquela, na mãe, ela esconde ela lá da luta,
Aí, quando quer mostrar a luta, a gente mostra a luta. Quando tem que mostrar o lado da cultura, tem o lado da cultura, tem os floreios, tem a arte. Né? A capoeira era tudo, em si, é uma luta. A capoeira é a única, o esporte brasileiro e cultural nossa, cultura brasileira. Estou aí na atividade tem 11 anos, desde os 8, tenho 19 hoje. A capoeira significa para mim resistência, né? Pelo fato de ser mulher, pelo fato do tempo mesmo, da resistência, enfim. E estou aí na atividade, pretendo continuar como profissional, como professora, não só em escola, mas em centros comunitários, enfim, algo voluntário, para fortalecer mais a resistência aí da nossa arte, da nossa cultura e da nossa luta. Olha, a importância, ela ajuda muito a minha disciplina, condicionamento físico, ela me traz muito foco, que eu preciso estar presente aqui e agora, senão eu não consigo jogar, não consigo cantar, não consigo tocar. Então, para mim, ela é muito importante nessa questão física, psicológica. Eu sou cearense, né? Aprendi a capoeira lá no Ceará no começo dos anos 80, né? Aí, na juventude, eu inventei de vir para São Paulo passear e comecei a procurar a capoeira. E quando foi no final dos anos 90, eu comecei a praticar capoeira aqui, né? Aqui no interior mesmo. E ao longo desses anos, estou ininterruptamente treinando, muitos anos dando aula. E recentemente eu dei uma sossegada com aulas, né? Eu estou fazendo só workshop por aí pelo Brasil, andando e espalhando a capoeira que a gente vive diariamente, né? Quem tiver interesse em participar do projeto, que está espalhado pelas escolas e centros comunitários de todas as regiões de Americana, basta fazer contato com o grupo pelas redes sociais. A prática da capoeira traz benefícios físicos e psicológicos, como pontua o mestre Nanico, um dos pioneiros do Raízes e Lutas. A importância maior, eu acho que é a saúde mental, social, né? E a coordenação motora, cognitivo. E o mais importante que eu sempre gosto de frisar é a parte de socialização. Né? Hoje a gente vive num mundo muito competitivo, então a capoeira, por ser um coletivo muito forte, para ter uma tradição muito grande, né? E a nossa história do Brasil, né? Tá tudo agajada dentro da própria história da capoeira. E somos remanescentes aqui de Americana. Esse grupo Raiz, primeiro grupo fundado em Americana, né? Já tem outros grupos. É por isso que a gente hoje está aqui, exatamente por conta dos remanescentes anteriores que chegaram e a gente apenas está dando continuidade. Então acho que a importância é da saúde, da família, do coletivo, da parte histórica, física, defesa pessoal, coordenação motora. Aí é um campo muito aberto, né? Acho que todos os esportes, mas capoeira, luta em si é a nossa história, é a cultura do Brasil. Já mestre Marcinho fala sobre a importância da capoeira para as crianças. Às vezes as crianças, infelizmente, dentro dos vossos lares, da casa, com um amigo, uma amiga, porque a gente tem uma terapia humana, não só a aula da capoeira, mas nós sentamos com as crianças, não que nós queremos saber o que a criança passa dentro de casa. Eu quero falar a respeito da cultura da capoeira, qual o nosso projeto né, de capoeira com as crianças. E vemos crianças, às vezes, que nos dias de hoje, crianças que têm problema com o seu psico humano, e na verdade temos problema com crianças que é mais ativada, outras mais morna. E nesse projeto que nós estamos dentro das escolas gratuitamente, nós vemos criança que tem essa dependência, né? Não somente as criancinhas, mas uma adolescência de 9, 10 anos, 11 anos também, vai para um outro rumo da química, né? E aí nós apresentamos o nosso projeto da capoeira, aí você vê que a criança ela vai todavia se soltando, né? E vai tendo um espaço elaboral, porque a capoeira ajuda. A capoeira, ela traz algo culturístico que a criança se apega com a capoeira, onde ela se sai. Então, o nosso trabalho está sendo bem recebido com as crianças das escolas.
Deus, corre, eu vou me embora. Guerra a Deus, eu vou me embora. Diego Rodrigues. Para a TV Todo Dia. Que legal, que projeto bacana, que matéria bacana também feita pelo nosso querido Diego Rodrigues. E a gente coloca ponto final na primeira edição do Jornal Todo Dia desta segunda-feira. Tá só começando a semana, hein? Começamos bem, imagina como vai terminar. Obrigado pela audiência, tenham todos um excelente dia.